Muito bem, meus amigos, nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do nosso querido Divaldo, capítulo número 4, programática reencarnacionista. Então a gente vai ver aqui uma trajetória, né, dessa família, desses espíritos, depois dessa relação tão problemática que eles estabeleceram naquele presente, né? Bom dia, abraço. Bom, só para nós lembrarmos, no capítulo número 3, intitulado... Só um instantinho. Sempre esqueço de pegar aqui o título. Intitulado Delito Oculto, nós vimos aqui a história de Julinda, lembrando que Manuel Filomeno de Miranda, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, estavam aqui junto com o diretor do hospital, o Dr. Figueiredo, conhecendo um pouco da história de Julinda, aquela paciente num estado altamente depressivo, à beira da autodestruição, sendo ali então acolhida pela família e levada para essa instituição. A história dela então, como nós vimos aqui nesse capítulo, esse delito oculto, era os dois, né, tanto ela quanto o marido, um casal jovem, um casal bonito, né, que tinha ali então a vontade da parte do esposo de terem um filho. Mas ela, uma mulher muito vaidosa, porque já era inclusive uma tendência que ela tinha do passado, de valorizar muito o corpo, valorizar muito as sensações, ela se recusava a ter um filho, já que a ideia da gravidez trazia então aquele conceito de deformação do corpo, né, a desvalorização, né, tudo aquilo que muitas vezes a vaidade feminina acaba ressaltando. E ela então, engravidando, sem que o marido soubesse, ela acabou buscando o aborto. Durante o início da gravidez, no segundo mês, quando ela descobriu que estava grávida e começou então a elaborar os seus planos de aborto, em sonho, através do desdobramento, ela encontrou com o Ricardo, que era esse espírito que seria o filho dela, um desafeto do passado com quem ela tinha uma relação, pelo que nós vimos aqui, afetiva, bastante desequilibrada. Então ela daria a ele a oportunidade de reencarnar para que eles pudessem se ajustar. O espírito, durante o sono, implorava para ela a oportunidade de novamente estarem juntos para o reajuste, porque ele estava disposto a fazer esse trabalho junto dela, mas ela então, vendo esse espírito, ela acabou sendo tomada por pavor. E ela negava insistentemente negava permitir a esse espírito reencarnar como filho. Ela então acabou praticando o aborto, mais uma vez sem que o marido soubesse, e o espírito então ele jurou vingar-se dela, fazer com que ela se destruísse, ser tomada por esse desequilíbrio tão profundo, a ponto de levá-la ao suicídio. Essa era a intenção desse espírito. E ali então, né, nesse trabalho, a dona Angelina, que era Angelina ou Angélica, eu preciso ver aqui o nome dela depois, que era mãe dessa jovem, da Julinda, estava ali trabalhando não apenas junto à filha, nos momentos de vigília, né, então, enquanto atuava ali no mundo material, mas espiritualmente também, ela trazia ali os seus valores, as suas virtudes, pedindo, né, que a filha fosse assistida pelo plano espiritual. E daí então o Dr. Bezerra de Menezes, chamado nominalmente para ajudar nesse processo, que era o que ele fazia aqui então. Então a grande luta que ela estava vivenciando era que, embora aparentemente ela fosse apenas um espírito que passava por essa doença, da perspectiva espiritual havia ali então, né, um conflito muito grande entre ela e o espírito, que agora vinculado a ela pelas vias da obsessão, procurava destruí-la de todas as formas. Então nesse capítulo 4 nós veremos aqui programática reencarnacionista, contando um pouco da história desses espíritos. Vamos lá. A pugna que se tratava, além dos olhos físicos, fazia-se constrangedora, ou seja, a luta
A batalha que se travava além dos olhos físicos era constrangedora. O espírito que for expulso violentamente do corpo não se desligava da matriz uterina, influenciando com a mente vigorosa e revoltada o organismo que se negara a sustentá-lo. Utilizando-se do motivo, sentia-se injustamente repudiado, não obstante as reiteradas súplicas que fizera a futura mãe na ânsia de progredir através das engrenagens do corpo físico. Assenhorando-se lentamente da criminosa, pela incidência telepática, foi-se-lhe desenhando na tela mental, por cujo comportamento, ao longo dos meses, conseguiu desarticular-lhe o equilíbrio da razão. Nesse particular, a consciência culpada foi rompendo a couraça da falsa justificativa para o crime hediondo, gerando os pródromos do arrependimento que se transformaria no fio mágico para o intercâmbio mental. Atada ao espírito de quem se desejara libertar, nos parciais desprendimentos pelo sono, Julinda passou a defrontá-lo em metamorfoses dolorosas e apavorantes. Via-o deformado, agressivo, subitamente diluindo-se como se acionado por estranho mecanismo oculto se desagregasse desaparecendo em pó, para logo ressurgir na aparência fetal, despedaçando-se e rebocando-se em sangue. Então eu quis ler até aqui só no final mais um parágrafo. As cenas vivas passaram a afligi-la cruelmente, impossibilitando-lhe o necessário repouso. Bom, então aqui, nessa primeira parte que nós vimos, o espírito então vinculado a ela, nós estudamos, como foi colocado aqui nesse trecho, bom dia, Masa, que nós vimos aqui nesse trecho, assenhorando-se lentamente da criminosa pela incidência telepática, foi-se-lhe desenhando na tela mental, por cujo comportamento, ao longo dos meses, conseguiu desarticular-lhe o equilíbrio da razão. Nós estudamos no livro Nos Bastidores da Obsessão algumas orientações importantes sobre telepatia, né, em que os espíritos, então, através dessa conexão mental junto aos encarnados e pela incidência de determinadas ideias dentro do processo obsessivo, acaba então influenciando, induzindo e até mesmo desorganizando, né, os pensamentos daquele que é o alvo da obsessão. Então é muito importante aquela introdução que nós fizemos com Filomeno de Miranda, nesse mesmo livro, estudando ali sobre a graduação das influências espirituais dentro dessa linha da obsessão. Então a obsessão simples, a fascinação, a subjugação. Então essa graduação a gente vai percebendo que é através dessa conexão mental entre os dois que vai então provocando, né, esse domínio dessa mente desencarnada sobre a mente encarnada. E aqui nós temos algo bastante complicado também, que é a própria culpa, que, como foi colocado para nós aqui, ela começava a gerar os pródromos do arrependimento. Então eram aqueles primeiros lampejos do arrependimento que começava a surgir, quebrando, como foi colocado aqui, rompendo a couraça da falsa justificativa. A justificativa dela que era exatamente ali manter a beleza, manter, né, aquela saúde corporal que ela achava que deveria manter. E aí então ela começava a perceber que aquilo realmente foi errado, que o que ela fez, trazendo esse sofrimento todo, deveria ser modificado, mas era o começo, né, desse processo de transformação. E sendo esse começo, não é aquele arrependimento convicto, é aquele arrependimento, né, que geralmente acontece, como a gente já viu através de outras ilustrações. Por exemplo, quando você vai a uma delegacia e você encontra alguém sendo preso. E você vai colocar assim: escuta, você está arrependido do que você fez? É claro que eu estou arrependido. E ele está arrependido porque foi preso. Porque se não fosse preso, ele não estaria tão arrependido assim. Então, assim, ele percebe que errou depois que as consequências do erro acabam trazendo para ele os seus efeitos negativos. No caso dela é a mesma coisa. Por que o arrependimento começa a surgir? Porque a dor está presente.
Mas no momento em que ela fazia a sua escolha, ela estava convicta de que aquele era o caminho certo. Mas o arrependimento ele é um processo, não acontece de uma hora para outra. É o espírito se conscientizando, a sua consciência despertando, e nesse caso, a dor aqui muito presente. Um outro ponto bastante importante que nós devemos considerar é a própria condição do espírito. O nome dele é Ricardo, como eu coloquei para vocês. Qual é a situação do Ricardo? É aquele espírito que vivenciou o aborto, como vítima nesse caso. Então era aquele espírito se preparando para a reencarnação, trazendo lembranças do passado, lembranças dolorosas, que através do preparo para uma reencarnação, ele aprendeu ali então a iniciar também o perdão que ele poderia oferecer a ela. Não sabemos aqui exatamente qual é o motivo deles estarem vinculados dessa forma dolorosa, mas ele já trazia ali a predisposição para o perdão, a partir do momento em que a reencarnação acontecesse, dentro daquele planejamento reencarnatório que foi feito, e a relação entre eles se tornasse uma relação saudável. Então ele já iniciava também a tendência ao perdão, mas não era um perdão já solidificado, um perdão concretizado, era o início do processo. Nós temos o início do processo do arrependimento, o início do processo do perdão, que não são mudanças que acontecem de uma hora para outra. Lembrando aquele passo a passo, eu não durmo revoltado e acordo perdoando. Acontece que eu vou naturalmente ali encontrando as situações que vão me conduzindo por esse caminho de compreensão, esse caminho do perdão mesmo. E aqui então nós encontramos Ricardo vinculado a ela, trazendo essas lembranças do passado, lembranças dolorosas, mas ao mesmo tempo a predisposição ao perdão, no momento em que houve a frustração daquele planejamento que foi feito. Ele foi tomado por uma nova revolta, e como se não bastasse tudo isso, as próprias imagens das experiências que ele vivenciou do aborto, de ter sido expulso, de ter sido ali é uma questão de o sentimento de rejeição que ele estava vivenciando, a indiferença com que ele foi tratado por parte da mãe, por parte dos profissionais, aqui entre aspas, como coloca Dr. Bezerra de Menezes, como coloca Manuel Filomeno de Miranda, os profissionais que participaram disso tudo, depois a própria imagem que ele foi vivenciando de sentir o seu corpo físico sendo ali esquartejado pelo processo do aborto. Então ele foi sentindo isso, ele foi vendo. Essas imagens todas ficaram gravadas na mente dele. E no momento em que nós temos, através desse processo de hipnose, a mente do desencarnado com a mente do encarnado, tendo ele a intenção de provocar o desequilíbrio na vítima, ele não apenas trazia todo o seu ódio, mas incidia sobre a mente dela as imagens perturbadoras que ele próprio vivenciou. Essas imagens podem acontecer por um espírito sem que ele tenha intenção de fazer isso. É aquele espírito que está no mundo espiritual por circunstâncias difíceis, por circunstâncias problemáticas, ele acaba se aproximando de um encarnado e pela influência espiritual dele, ele acaba induzindo aquela pessoa através das imagens que ele transmite, sem que ele perceba que isso aconteça. Inclusive nós temos esses processos de influência espiritual que são caracterizados como obsessão simples, no caso, por exemplo, de familiares que desencarnam e querem continuar junto da família. Mas esses espíritos estão em desequilíbrio, por terem vivido experiências difíceis da desencarnação, por trazerem aqueles medos, aqueles temores que foram gerados pela separação, pelo retorno ao plano espiritual, eles ficam próximos dos seus familiares e essas imagens são transmitidas telepaticamente, fazendo com que a família sofra com a presença e com a conexão mental do desencarnado. Mas nesse caso, como nós vimos, ele não tem intenção. Mas o fato dele querer estar próximo e a sua condição mental ser perturbadora, ele acaba influenciando negativamente. Mas aqui nesse caso não. Aqui o espírito intencionalmente, como foi colocado aqui, atada ao espírito de quem se desejara libertar, nos parciais desprendimentos pelo sono, Julinda passou a defrontá-lo em metamorfoses dolorosas e apavorantes. Essas metamorfoses são essas mudanças na aparência do espírito, na característica, que ela captava isso mentalmente, ou mesmo visualmente a partir do desdobramento. Via-o deformado, agressivo, subitamente diluindo-se, como acionado por um estranho mecanismo oculto que desaparecesse em pó, para logo surgir na aparência fetal, despedaçando-se e rebolcando-se em sangue.
Então essa era a imagem que ele trazia na própria mente dele, mas ele intencionalmente projetava isso sobre a mente dela através da telepatia. Por isso aqui então as cenas vivas passaram a afligi-la cruelmente, impossibilitando-lhe o necessário repouso. E é o caso que a gente viu, por exemplo, ao estudarmos o livro Libertação, quando nós vimos Margarida, aquela jovem que era obsediada, eram 3 espíritos, se eu não me engano, que ficavam ininterruptamente ao lado dela, com fios mentais conectados a ela, levando sempre aqueles pensamentos de desequilíbrio, drenando dela toda a vitalidade, toda a saúde mental que ela poderia ter. Aqui nesse caso, aquele espírito que também não dorme, não descansa, não cessa da sua ação de provocar nela esse desequilíbrio. E isso, como nós vimos aqui, durante meses, fazendo com que aquela mulher que já trazia valores desequilibrados, valores ainda primitivos, pelo fato de no passado ter alimentado ali muitas paixões, muitos vícios, né? No presente agora ela começou a ser bombardeada com essas ideias, fazendo com que ela gradualmente fosse sendo envolvida e dominada por esse espírito. Daí então a condição dela de uma pessoa internada num hospital psiquiátrico às beiras do suicídio com uma depressão profunda. Então a gente vê a importância de entendermos essa questão da conexão mental. E ela acontece, a gente lembra que a conexão mental, ela é algo natural na relação entre encarnados e desencarnados, assim como entre nós mesmos aqui encarnados, né? Também sou com os desencarnados. Mas no nosso caso, como as energias mentais são energias bastante sutis, nós não percebemos a sua influência. Nos surpreendemos eventualmente quando acontece uma ou outra situação em que nós pensamos juntos, estava pensando em você e você me ligou, aquelas coisas que vão trazendo surpresas para nós. Mas na relação entre mundo físico e mundo espiritual, como Kardec lembra na questão 459 do Livro dos Espíritos, que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. E nesse caso essa influência ela é neutra. A relação mente a mente. O que nós estamos tratando é a intenção dos espíritos que exercem essa influência. Nós aqui somos constantemente influenciados por esses amigos que participam conosco dos nossos estudos, trazendo ideias, trazendo ilustrações. Ao mesmo tempo, estamos também vulneráveis a influências negativas pelas nossas tendências, pelos vínculos que nós criamos no nosso dia a dia. Então, a influência mental é algo natural. Essas energias, né, da mente que vão se propagando encontram aquela afinidade, encontram aquela sintonia com mentes que estão no mesmo padrão. Então, falando de telepatia, nós falamos da insistência de uma mente sobre a outra, no caso da telepatia, no domínio nesse caso, né? Mas a telepatia é um processo natural, em que as mentes vão então ali trocando, literalmente trocando ideias, porque são as ideias que se propagam. Avançando um pouco mais. Nesses momentos agônicos, despertava assustada, vencida por suores álgidos e angustiada. O esposo desdobrava-se em cuidados, sem conseguir identificar a causa dos pesadelos que se agravavam, ameaçando o equilíbrio mental da companheira. Caracterizada a síndrome obsessiva, estabelecida a ligação entre os dois litigantes, a paciente foi mergulhando no ensimismamento em cuja intimidade psíquica a luta fazia-se mais obstinada. Aqui também é interessante, na ligação entre os dois litigantes, né, já que havia um litígio entre eles, uma discussão, um atrito entre eles, ela foi mergulhando no ensimismamento. Esse ensimismamento nada mais do que o cultivo intenso de uma monoideia. Ela ficou presa dentro de si mesma, alimentando aqueles pensamentos dos quais ela não conseguia fugir. E mais do que isso, ela era constantemente perseguida e alimentada com essas ideias. Daí então a luta fazia-se mais obstinada. E isso fazia com que ela se desligasse cada vez mais do mundo à volta dela. E esse desligamento não é que ela não tinha noção do que acontecia, mas as atenções dela estavam voltadas inteiramente para aquelas ideias que eram projetadas na sua mente. A gente percebe esse ensimismamento quando nós vivenciamos conflitos, quando nós temos preocupações, quando nós estamos concentrados no trabalho.
Então, assim, o nosso universo naquele momento é aquele momento e aquele espaço onde nós estamos ali focando a nossa atenção. E as pessoas da nossa família, dos nossos amigos, celular tocando, televisores, músicas à nossa volta, nós prestamos atenção em tudo o que está acontecendo. Nós sabemos que esses sons existem, que essa movimentação acontece, mas mesmo assim nós sempre voltamos para o ponto principal. E a tendência aqui é que quanto mais obstinada se faz essa luta, mais vinculada a essa ideia ela continua. Daí então a gente vai analisando esse processo de obsessão. O espírito então pega totalmente a atenção dela, pela insistência, pelo vigor das suas ideias, e começa então a projetar essas ideias perturbadoras, fazendo com que intensifique nela também, mais do que as ideias, a culpa, o arrependimento, que é exatamente o objetivo do espírito, fazer com que ela vá definhando mentalmente para atingir seu objetivo de destruí-la. E continua. O desenfreado desejo de vingança do então adversário obrigava-o a permanecer ao lado de quem lhe deveria ser devotada mãe, enclausurando-a nas teias dos propósitos inconfessáveis de que ora se encontrava dominado, para levá-la ao suicídio por qualquer processo que estivesse ao alcance. Então, aqui voltando um pouquinho mais uma vez, coloca para nós, enclausurando-a nas teias dos propósitos inconfessáveis. Então, ela ficando enclausurada significa a mente dela gira em torno dessas ideias que ele projeta. Brás colocou, né? Imagino que a depressão tem pelo menos um pouco de ideias obsessivas de um cobrador. Brás, conforme a gente viu aqui no início do capítulo número 3, né, o Dr. Bezerra, assim como o Dr. Figueiredo, comentava com o Filomeno, dizendo que todo transtorno mental tem origem, né, na história de um espírito em desequilíbrio. Então, no caso de uma depressão, por exemplo, embora hoje, e é isso que foi colocado pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes, a distância que existe ainda entre aquilo que a medicina tradicional traz e aquilo que a realidade espiritual acaba mostrando para nós. Então, enquanto a medicina procura sempre questões orgânicas, porque, mais uma vez, a ciência não combate a espiritualidade. A ciência precisa de confirmação para poder estabelecer suas bases. A ciência não se baseia numa crença, a ciência não se baseia na fé, ela se baseia em fatos. Portanto, a medicina não pode fazer com que a fé, porque quando nós falamos em mundo espiritual, nós estamos falando em crenças, em fé, a medicina não pode se basear nisso. Então, quando você fala em depressão, você vai analisar as circunstâncias do indivíduo na sua vida biopsicossocial, na sua vida psicossocial. Vai observar o indivíduo através de exames bioquímicos, para saber exatamente ali como é que se encontram os hormônios. E ali, quando você vê um desequilíbrio, você vai colocar que aqueles hormônios, aquelas taxas que foram encontradas naqueles exames, sendo a causa. Mas o que levou exatamente a esse desequilíbrio dos hormônios? Aí então já vem a mente do indivíduo e já vem a questão espiritual. Então a medicina ela vai caminhando até onde ela pode. No momento em que ela chega na fronteira entre aquilo que ela pode comprovar e aquilo que ela não consegue comprovar, ela para por ali. Conforme a tendência conforme o tempo vai passando, a gente vai encontrando, né, a medicina passando por importantes transformações. A medicina integrativa, a espiritualidade como uma cadeira das universidades de medicina, fazendo com que o indivíduo seja visto dentro da sua personalidade e de suas crenças. Mas aí, para a gente comprovar a existência do mundo espiritual, já é muito difícil. E vocês se lembram, né? Nós não podemos falar sobre influências espirituais, reencarnações, imortalidade da alma, se você não consegue comprovar a existência do próprio espírito. Então a medicina, muitas vezes a ciência, vista como uma vilã, na verdade não, na verdade ela é uma instituição da nossa sociedade que tem as suas limitações, ela não pode ir além disso. Não adianta a gente dizer para a ciência, olha, você tem que acreditar em espírito, ele vai dizer, então me prova que tem, mas não é uma prova desafiadora. Me prova porque eu vou te desmascarar. Não, não é isso. Ele vai dizer, me prova porque eu preciso de elementos para estabelecer as minhas bases.
Então a depressão, todas as psicoses que são analisadas, transtornos, como nós vimos aqui no caso de bipolaridade, que é o caso dela, tudo isso é visto de um modo material, de um modo orgânico e de um modo psicossocial. Não tem como entrar na espiritualidade, porque a medicina não consegue ver o espírito como algo concreto a ser estudado. Ele é apenas ainda um elemento de fé. Então Joana traz, Manuel Filomeno de Miranda traz e outros espíritos, quando eles falam sobre essas questões dos desequilíbrios mentais, inevitavelmente você considera o histórico, a bagagem de experiências que o espírito traz. E uma mente saudável significa que o espírito se encontra em harmonia consigo mesmo. Uma mente perturbadora, o espírito está desarmonizado pelo fato dele trazer ideias, sentimentos, relações perturbadoras que ainda influenciam a sua vida atual. Então é uma questão que não tem como fugir disso. A medicina vai tratar com terapia, vai tratar com remédio. É o que tem para fazer hoje. Mais para frente, quando o espírito começar a ser compreendido como um ser imortal, aí sim, por exemplo, né, a gente já tem até um avanço interessante, mas é um avanço bastante polêmico, que é o caso, por exemplo, das terapias de vivências passadas. Que nós vamos encontrar alguns profissionais que fazem dessa prática algo que possa ajudar. Só que dentro daquilo que é aceito, por exemplo, pela medicina, pela psicologia, vivências passadas vão até o momento em que o indivíduo começa a tomar consciência de si mesmo nessa existência. Então vai buscar na sua adolescência, na sua infância, até mesmo durante o processo de gestação, mas não vai além disso. Quem quebra essa barreira e procura existências anteriores, acaba sendo, nesse caso, tirado das bases científicas, porque ele está entrando num campo que não existe cientificamente. Era o caso do Dr. Ian Stevenson, que quando ele fazia uma regressão de memória com sua paciente, ela começou a contar fatos estranhos para ele. Relatar roupas, relatar pessoas, relatar lugares, quando ele percebeu que ela estava num outro mundo. Mas aí no caso dele, ele aceitou que isso era uma realidade e explorou. Mas quantos daqueles que faziam essa regressão e a pessoa começava a falar de vidas passadas e o terapeuta parava e achava que isso era uma psicose que ela estava vivenciando? Então é uma questão bem complicada da gente esperar que a medicina dê um salto, que ela não está pronta para isso ainda. Então exatamente, essa era do espírito, ela está vindo gota a gota, ela está vindo de uma forma homeopática, né? Primeiro, claro, transformando os indivíduos, para depois transformar a instituição. Até porque a instituição ciência, ela é baseada naquilo que os seus componentes pensam, naquilo que os seus componentes acreditam. Então não dá para você mudar a ciência acreditando que a ciência simplesmente vai transformar as pessoas. São as pessoas que se transformam e depois ali influenciam no processo de transformação. Né? O que ele está colocando, embaixador, aqui, esse gota a gota significa, né, com conta gota, significa que aos poucos, né, os profissionais e a ciência vão compreendendo essa existência do espírito. É o caso, por exemplo, que a gente vê o estudo da prece em hospitais que estão fazendo, o trabalho incentivando, por exemplo, os serviços de capelania dentro dos hospitais, porque estimulando a fé das pessoas, elas conseguem se curar com mais rapidez. Mas para a medicina significa, vamos fazer um agrado para aquelas pessoas, porque se elas ficarem felizes, isso vai melhorar. Então não é a certeza, a convicção, o entendimento de que a fé é algo relacionado com a imortalidade. Mas estão trabalhando com a mente das pessoas e não com as pessoas em si. Não com o espírito em si. Então é algo que vem ainda de uma forma... Temos uma longa jornada pela frente ainda para caminhar. Isso. Né? Então, quer dizer, trabalha com a mente, o corpo reage. Mas quando começar a trabalhar com o espírito, que nós veremos, aí sim as transformações vão acontecer. E o Dr. Bezerra vai falar disso daqui a pouco, embaixador. Guarda essa palavra aí que a gente vai usar ela já já. Muito bem, então o espírito aqui, o Ricardo, queria levá-lo ao suicídio. Vamos lá. Indagar-se-ia se a providência divina, que por todos ela, não poderia interromper o lamentável processo. É certo que sim. No entanto, a negação de Julinda ao amor e à oportunidade de ajudar tornava-se o epílogo de uma larga história, como contaremos depois, que agora abria um ciclo novo de acontecimentos
cuja responsabilidade assumira pela usança do livre-arbítrio em atitude rebelde e orgulhosa. Então nós veremos aqui essa negação ao amor e à oportunidade de uma história que será contada daqui a pouco para nós, mais para frente. Justo, portanto, aqui ele fala justo no sentido de que a ação da justiça divina é válida. Justo, portanto, que experimentasse o resultado da invigilância, aprendendo pelo sofrimento que se negara a conseguir pelo bem, através do serviço do amor a si mesma e ao próximo. Então a aplicação do amor como base de tudo para a construção da felicidade. No momento em que ela se nega a esse amor, ela acaba se enveredando por esse caminho do sofrimento. Entretecia estas e outras considerações íntimas, quando o estrênuo Bezerra chamou-nos a atenção em torno de um processo psiquiátrico decorrente de problemas posteriores ao parto, denominado de psicose puerperal. Aí, claro, né, antes de entrar na explicação espiritual do Dr. Bezerra, eu abri para vocês aqui um espaço chamado Psiquiatria da Mulher. É um site, né, psiquiatriadamulher.com.br. E ele vai falar exatamente sobre a psicose pós-parto ou puerperal. Aqui, doutor Joel Renaud Júnior, que vai trazer para nós algumas orientações. Vou ler só alguns parágrafos rápidos para entendermos, né, esse transtorno. O transtorno começa dias ou semanas após o parto e afeta uma a cada 500 mães. Sintomas incluem manias, depressão, confusão, alucinações e ilusões. Existem, só um instantinho, 3 tipos de transtornos psiquiátricos pós-parto. O mais comum é a tristeza pós-parto, também conhecido como blues puerperal, que atinge até 60% das mães e acontecem nos primeiros dias que seguem o parto, podendo durar até 1 ou mais semanas. Os principais sintomas do blues são mudanças repentinas de humor, perda do apetite, ansiedade, irritabilidade e sentimento de solidão. Além do blues, há a depressão e a psicose pós-parto. Nesses casos, os sintomas são mais fortes e podem durar mais tempo. Na depressão pós-parto, os sintomas começam a se apresentar após alguns dias do nascimento e podem durar até meses. São eles falta de interesse sexual, perda ou ganho de peso excessivo, sentimento de incompetência, baixa estima, tristeza, desânimo, perda do prazer ou interesse por atividades rotineiras e isolamento social. O transtorno pós-parto mais grave é a psicose puerperal, que é isso que vai tratar aqui no nosso livro. Trata-se de uma doença psiquiátrica em que a mãe apresenta sintomas como delírios e alucinações, insônia, agitação, confusão mental e raiva. Pode ter relação com o transtorno bipolar e oscila entre a indiferença e a agressão, entre outros sintomas. Bom frisar que a chance de psicose puerperal em pacientes bipolares aumenta 100 vezes. As depressões acontecem por causa da queda brusca de hormônios que ocorre quando a placenta é expelida. Com a queda dos hormônios, o organismo pode ter um aumento da enzima monoaminoxiase no cérebro. Essa enzima quebra os neurotransmissores serotonina, dopamina, noradrenalina, que além de serem responsáveis por transmitir os sinais entre as células nervosas, também influenciam o humor. Então aqui depois ele continua trazendo para nós ali todas as consequências, né? Instabilidade profissional, familiar, econômica, etc, etc. Principalmente numa gravidez não planejada. Então isso acaba agravando também, juntamente com os conflitos familiares. Mas aqui então vamos lá. Então o Dr. Bezerra de Menezes fala sobre isso. Antes de iniciar, deixa eu pegar vocês aqui. A Angelina colocou assistir um vídeo de Haroldo em que o órgão da saúde fez um estudo que diz, né, 1 a cada 4 pessoas tem transtorno de sono. Mais de 350 milhões sofrem com transtorno de depressão de várias formas no mundo. O grande desafio agora, Angelina, é entender as causas disso. Por exemplo, transtorno do sono, muitas vezes, é alguém que espiritualmente, durante o desdobramento, acaba sofrendo esse desequilíbrio. Mas como é que isso vai ser analisado se para você analisar o estado de uma pessoa,
colocam eletrodos na sua cabeça, para ver ali quais são, né, exatamente a frequência cerebral que o indivíduo está vivenciando. Então o espírito não é considerado nesse caso, assim como na depressão. A Fabi colocou, né, na faculdade estudamos o que chamamos de estado puerperal, por conta de tristes infanticídios, né, mas agora imagino o quanto seria importante e interessante estudar essas questões à luz do espiritismo, considerando os imperativos da lei da reencarnação. Sem dúvida, né, a gente vê agora aqui, assim como no caso, por exemplo, né, infanticídios por causa desse estado puerperal, suicídios, homicídios, quantas e quantas questões são vistas apenas do ponto de vista material no comportamento de um indivíduo, sem considerar a questão espiritual, do estado do espírito em si, como da influência que ele também sofre. Então olha só, como é difícil a nossa sociedade terrena encontrar uma explicação para algo que ela não consegue ir além. Ela vai até uma linha, ela não consegue ultrapassar essa linha porque faltam fatos. E a tendência é, com o passar do tempo, a própria modificação do nosso entendimento dessa realidade. E aí então a doutrina espírita tem esse papel. Porque ela não, o grande valor do espiritismo não é falar da existência do espírito, mas é apresentar um método de raciocínio para entender a existência do espírito. E aí que tem aquela questão, né, que o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões, em que nós passaremos a ter um entendimento desse processo, de analisar com uma lógica, com a razão, com a fé raciocinada, a realidade espiritual. E quando nós tivermos, então, o entendimento dessa realidade, aí nós teremos uma mudança significativa em presídios, em hospitais, em manicômios, em vários lugares, várias instituições da nossa sociedade, porque passaremos a ver além das aparências. O caso que a gente vê, por exemplo, de desigualdade social, guerras, conflitos diversos entre famílias, tudo isso será explicado. Mas enquanto não é, a gente vai lidando com aquilo que é possível hoje. Vamos lá então, Dr. Bezerra de Menezes. Ele diz assim então sobre a psicose puerperal, né? Por exemplo, né, embaixador? Né, a psiquiatria, a psicologia terá uma nova abordagem a partir do entendimento de que você não trata a questão de um indivíduo naquele momento da vida dele, mas você passa a olhar a trajetória que o indivíduo percorreu para chegar até ali. Aí você vai fazer trabalhos diferentes. Vamos lá. Tecnicamente, elucidou o mentor amigo, a produção dos hormônios, que se faz normalmente, torna-se fator do desequilíbrio em razão de os mesmos se transformarem em toxinas que, atuando no complexo cerebral, terminam por desarranjar a estabilidade psíquica. Tudo aquilo que a gente viu agora naquele site, né? Então, a baixa taxa de hormônio, a elevação de uma enzima que afeta a conexão, né, dos neurônios, né, afetam os neurotransmissores, tudo isso então trazendo exatamente a lógica da nossa ciência. Mesmo em fenômeno de tal ordem, meramente fisiológico, olha agora que a parte interessante, hein? Porque ele fala que fisiologicamente, ou seja, analisando o funcionamento do nosso corpo, nós vemos que realmente essa diminuição de hormônios, por causa desse processo de gestação, que é uma verdadeira revolução hormonal dentro do corpo da mulher, mudando personalidade, mudando estrutura física, enfim, fazendo uma alteração toda, meramente fisiológico, ele coloca, defrontamos o espírito devedor, que volve à forma feminina sob a injunção do distúrbio para recuperar-se do mau uso passado das funções genésicas. Então ele começa a dizer assim que o espírito, quando ele reencarna, nesse caso, para experimentar, né, esses fenômenos fisiológicos, ele começa dizendo que, a princípio, tem o objetivo de fazer com que aquele espírito, na condição feminina, consiga se recuperar das funções genésicas. Ou seja, funções genésicas é o espírito se recuperando da forma como ele utilizava as energias da sexualidade, as energias do sexo. E aí então quer dizer, o corpo feminino, o espírito reencarnar
com o corpo feminino, vai submetê-lo a uma série de experiências que, no caso do corpo masculino, não oferece. E aí então a gente começa a quebrar uma barreira, né? As mulheres passam por isso. Não são as mulheres. São os espíritos encarnados na condição feminina. Eis aí o grande problema. Dudu colocou colinestase, né? Aqui ele tinha colocado um outro nome, né? Ele colocou monoaminioxiose, oxidase, uma coisa assim. Né? Então, enfim, são esses hormônios que acabam tendo uma taxa elevada, desequilibrando a conexão entre os hormônios. Né? E daí, então, esse estado depressivo, esse estado de desequilíbrio, né? Isso, monoxidase, exatamente. Então, esse desequilíbrio todo como consequência desse estado fisiológico. Mas ele lembra para nós aqui que o espírito devedor, vivendo essas situações, estão ali também passando por experiências de crescimento. É isso aí, doutor. Entre si, deixa eu ver aqui. Tá. Espera um pouquinho só que meu... Tá. Observa-se igualmente que o desarranjo hormonal sucede em jovens e em senhoras durante o período catamênico. Esse período catamênico é o período de menstruação, né? Por isso a gente percebe as alterações de humor, né? Toda a parte de tensão pré-menstrual, enfim. Então ele coloca igualmente tanto em jovens como em senhoras. As senhoras aí vocês se decidam aí se vocês se consideram jovens ou senhoras, tá? Não vamos colocar limite para não constranger ninguém. Alterando o comportamento que tende à excitação psíquica para a posterior queda depressiva. O espírito é sempre responsável pelo corpo que se utiliza. Suas funções físicas e psíquicas decorrem das realizações pretéritas e do uso nobre ou vulgar, elevado ou pervertido que lhe atribuiu. Nessa condição de devedor, mais facilmente sintoniza com outros espíritos, na mesma faixa de evolução, ou quem em condição inferior, perante as quais se encontra em débito, facilitando o quadro genésico das obsessões. Então, aqui nesse caso, né, o espírito é responsável pelo corpo que ele utiliza. Foi aqui que eu estava colocando, embaixador. Quando a gente falava sobre somatização, é exatamente isso. Você coloca realmente, né, o corpo e o psiquismo. Mas, na verdade, o corpo ele é utilizado pelo espírito. E o psiquismo pertence ao princípio inteligente e não ao organismo. E essa é a grande questão. Quer dizer, então, que o cérebro, por acaso, trabalhando com reações bioquímicas, gera, então, uma personalidade? Por que um indivíduo, então, gosta de arte e o outro gosta de esporte? Porque o cérebro produz mais dessa substância do que daquela? Esse é o grande enigma da vida que nós encontramos hoje. Porque a nossa ciência analisa exatamente isso. Você pega um escritor, um cantor, um atleta, um médico, um cientista. Por que essas personalidades surgem? O que caracteriza essa diferença entre os indivíduos a partir do momento em que você analisa o corpo físico deles? Significa que um tempero, digamos assim, você faz ali o seu prato. Você coloca uma pitadinha de sal a mais, um pouquinho de pimenta a menos, e você muda o prato. O nosso cérebro funciona assim, gerando essas substâncias? E é aí que entra a questão do espírito. Porque, na verdade, a personalidade pertence a esse ser imaterial, não pertence ao corpo físico. Mas as nossas ciências hoje procuram no corpo físico a personalidade. E daí, então, quando o indivíduo traz um desequilíbrio no seu psiquismo, ele toma um medicamento, sem levar em consideração o histórico daquele indivíduo que usa aquele corpo. Bom dia, Sandra. O Dudu colocou tudo funcionando imaterialmente porque o espírito também controla a situação da mente perdida. Não tem como evitar, porque o espírito, então, vivenciando suas próprias experiências, ele guarda lembranças, ele guarda emoções, ele guarda traumas, e isso vai repercutir na sua personalidade, e que, por consequência, será somatizado no seu organismo.
Então, na verdade, aquele desequilíbrio bioquímico que é notado num exame de sangue, por exemplo, observando uma queda de hormônios, aquilo não é a causa do desequilíbrio em si. É o espírito desequilibrado, faz com que seu corpo desarmonize e, consequentemente, venha ali a doença. Mas enquanto a ciência, mais uma vez, não avançar essa linha divisória entre mundo físico e mundo espiritual, nós ficaremos apenas interpretando aquilo que é possível a partir dos nossos exames. O Fabi colocou, né, acho que vale tudo, né, para muitas experiências que vivemos, muitas doenças que começamos a desenvolver, e olha que nem estamos falando em situações já programadas, né? Então, exatamente aí. Mas muito bem, vamos lá. Então ele fala aqui sobre as jovens e senhoras, né? Então, como nós temos aqui as nossas jovens e as nossas senhoras, né? Vamos lá. Pois é, Brás, lembrando disso, né? O espírito é sempre responsável pelo corpo de que se utiliza. Suas funções, olha só, suas funções físicas e psíquicas que decorrem das realizações pretéritas e do uso nobre ou vulgar, elevado ou pervertido que lhe atribui. Eis aí a questão. André colocou, ainda tem minhas dúvidas com relação aos psicopatas. Acho que é difícil ser só o espírito responsável. Não, o que a gente vai lembrar, Andréa, é que a gente tem, por exemplo, aquele conceito que foi trazido para nós, que precisa ainda ser muito desenvolvido, que é o modelo organizador biológico. Como foi colocado aqui no livro para nós, todo indivíduo desequilibrado traz o espírito em desequilíbrio. Então, quando você observa no corpo de alguém, por exemplo, fazendo um estudo de ressonância magnética, tomografia, qualquer tipo de estudo em que você percebe uma deformação no cérebro que permite que o espírito traga essa psicopatia, nós temos que lembrar que foi o espírito desequilibrado que influenciou aquele corpo imperfeito, aquele corpo com esse, entre aspas, defeito. Então é sempre na origem, o espírito equilibrado não passa por esse tipo de processo. Porque é uma questão, assim, uma questão da própria lei natural. É o espírito que influencia seu corpo, não é o corpo que influencia o espírito. Né? Então, lembre que eu comentei com vocês de um estudo de um médico, de um neurocientista nos Estados Unidos, né, que ele pesquisava o estudo sobre a anatomia dos psicopatas. Então aqueles indivíduos, né, que estavam presos e tal, aí então ele fazia uma tomografia e começava a analisar a estrutura neurológica dos indivíduos. E ele percebeu que muitos dos indivíduos que estavam lá, a grande maioria, acaba manifestando exatamente essa imperfeição. Então ele falava assim, olha, descobrimos em qual parte do cérebro se encontra aquele defeito que gera uma psicopatia. E a grande surpresa dele foi que, quando ele fez o exame dele próprio, ele também encontrou o mesmo defeito. E é claro, né, ele tratou com bom humor, ele falou, olha só, eu sou um psicopata em potencial sem saber. Então, assim, estamos tentando, enquanto procurarmos apenas no corpo físico a origem de todos os males causados pelo indivíduo, nós teremos uma visão incompleta, porque até mesmo essas imperfeições da matéria são geradas pelo espírito que gera tudo isso. Né? Então, é aí que está o grande limite, o grande desafio, de tentarmos entender exatamente isso, a causa de tudo isso. Porque nós olhamos ali no limite do corpo físico e estabelecemos a causa a partir dali. É por isso, por exemplo, que é gerado uma doença que é bastante desafiadora nos tempos atuais, é o caso da fibromialgia. Falam que é uma doença autoimune, mas não sabem qual é a causa. Tantas e tantas doenças que surgem que ninguém sabe qual é a causa, sabe que ela existe, a ciência procura estudar os seus sintomas, e a partir dali, então, começa a medicar. Mas por que aquilo surgiu? No caso, por exemplo, de crianças que nascem com deformidades congênitas, qual é a causa daquela deformidade? É uma imperfeição da natureza? Se nós não considerarmos o espírito como ser imortal, e no espírito está a causa de tudo, a gente sempre vai colocar o acaso como sendo ali a origem de todos os males. E a gente sabe que o acaso não existe, né? Mas se a pessoa sempre foi equilibrada e aos 60, 70 anos começa o processo de esquecimento por senilidade,
não é o espírito, é o corpo deficiente. Não, pois é. Agora a gente tem que pensar assim, né? Qual é a influência do espírito para que esse corpo passe por esse tipo de degeneração? É isso que nós não sabemos. Quer dizer que um espírito saudável, um espírito ativo, um espírito merecedor, ele passa por esse tipo de transtorno de idade avançada, vivendo essa degeneração, essa senilidade? Então é uma questão de merecimento. Aí a gente vai estabelecer, bom, eu não sei qual é a causa, mas eu sei que tem uma causa. É o princípio que a gente pode utilizar. Né, Fabi, empolgada ali com o tema, né? Muito legal. Acho complicado colocar a culpa sempre no espírito, uma vez que temos grande responsabilidade sobre o corpo que recebemos. Né? Pois é, se temos grande responsabilidade sobre o corpo que recebemos, a responsabilidade é do espírito, é nossa. De que modo que nós utilizamos isso tudo? É aí que está a grande questão. Né? A meu ver, não há uma causa para um efeito. Não há uma única causa para o efeito. Mas pode ser que crenças e ações do espírito provoquem uma doença que sequer estava programada. No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá, né, a maioria das pessoas, a maioria de nossas angústias não decorrem de questões de outras encarnações. Acontecem como reações de nossos atos e crenças. Agora mesmo, né, exatamente ali no capítulo 5. Existem ali, né, as aflições do passado e as aflições do presente. Então, muitas vezes, o modo como o indivíduo viveu a sua vida, ele mesmo foi gerando esses desequilíbrios. Né? Então, mais uma vez, é aí o desequilíbrio. Isso não é, claro, um assunto fechado, porque temos ainda muita coisa para aprender a respeito da influência do espírito sobre o corpo físico, não apenas na sua geração, mas na sua manutenção. E enquanto nós não aprendemos tudo isso, a gente vai ficar tentando encontrar culpas, tentando encontrar causas, que nesse momento nós não conseguimos alcançar ainda. O Braz lembrou, né, no mundo espiritual tem laboratório que prepara cada reencarnação com o devido ajustamento. Né? Não no caso da programação, né, Braz? Mas no dia a dia o espírito acaba influenciando, né? Porque ele traz ali predisposições também, tem esse detalhe. Mas vamos avançar um pouquinho, só para a gente finalizar, pessoal. Para concluir aqui a ideia, né, do Dr. Bezerra de Menezes. A Fabi lembrando aqui também, né, estudou padrões de pensamento que geravam doenças no corpo físico. Né? Então a gente tem hoje aquilo que é chamado de medicina alternativa, ou, mais politicamente correto, medicina complementar, que vão tratando realmente emoções, e não apenas trabalhando fisicamente. Porque se você não atua dentro dessa área da medicina integrativa, de você entender o indivíduo no seu psiquismo, nas suas emoções, como sendo ali o gerador de muitos desses males, a gente sempre vai querer tratar o corpo sem modificar a causa, a verdadeira causa nesse caso. Né? Então, mais uma vez aqui para a gente poder finalizar. O espírito é sempre responsável pelo corpo de que se utiliza. Suas funções físicas e psíquicas que decorrem das realizações pretéritas e do uso nobre ou vulgar, elevado ou pervertido que lhe atribuiu. Então aqui, André, a gente fica com essa frase para reflexão, que o espírito é sempre responsável pelo corpo que utiliza, as suas funções físicas e psíquicas. Nessa condição de devedor, mais facilmente sintoniza com outros espíritos, na mesma faixa de evolução ou em condição inferior, perante os quais se encontra em débito, facilitando o quadro genérico das obsessões. Então aqui, né, ele vai colocando para nós esse entendimento de que também, além do próprio desequilíbrio que o espírito gera sobre si, ele também facilita a sintonia e a conexão com esses espíritos, gerando, né, nesse caso, as obsessões. Eu não vou nem continuar aqui, porque agora, no próximo tema, ele vai, aqui no próximo parágrafo, ele vai sair dessa visão geral e vai entrar agora no caso em si, falando sobre a Julinda, que agora ele vai analisar ela em si, né? Então, no caso em tela, e aqui depois ele vai falar sobre a paciente em si. A gente vai deixar isso para o nosso próximo encontro, então, para tratarmos dessa questão. Tá? Mas é aquilo que eu falei, Andréa, né? A gente ainda tem uma visão muito limitada a respeito dessa influência, né? Por isso, a gente sempre procura ali trazer, né, as ideias que são mais coerentes com o nosso entendimento atual. Né? Então, mas a gente nunca pode deixar de considerar o espírito em si. De imaginar, por exemplo, espíritos muito bem equilibrados,
que não tem necessidade de qualquer tipo de prova, qualquer tipo de expiação, vivenciar, por exemplo, uma senilidade. Né? Enquanto que outros espíritos que vão ali gerando sobre si desequilíbrios que nós não compreendemos. Por que que aquela pessoa passa por isso? Por que que aquela pessoa mereceu passar por tal coisa? Não sabemos, né? Porque cada espírito tem a sua própria história. Então ali, né? No caso, a origem está sempre no espírito quando a gente fala sobre as influências do organismo. Né? Então, porque do contrário, se o corpo tiver uma alteração sem que o espírito traga a sua contribuição, significa que o espírito está à mercê da matéria. E na verdade é o contrário, o espírito influencia a matéria. Então a causa sempre estaria no espírito. É o caso que nós vemos ali, né? Doenças diversas como cânceres, por exemplo, doenças degenerativas, em que a gente vai dizer assim, é o corpo que está fazendo aquele espírito sofrer. Na verdade é o espírito que por acaso gerou aquilo tudo, por processos que nós ainda não compreendemos. Mas fiquem abertos, claro, né? Sempre teremos oportunidade de receber instruções novas, né, com o passar dos estudos. Mas é isso, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Pois é, o bendito livre-arbítrio estraga tudo. Pois é, fala isso para o embaixador para você ver. Olha só a mensagem que chega, ó. Esqueceu que seu corpo físico é a criação divina? Você consegue lembrar que tu sempre foi um espírito encarnado, guardado por tempos e tempos modelos impróprios e próprios, que hoje, na sua vida atual, você vive bem ou vive mal? Tudo dependerá das influências pretéritas também. Você planejou algo de bom para agora, mas aí chega o livre-arbítrio e traça tudo de volta, e traça tudo de forma errada, né? Então aqui está a questão que a gente colocou, né? Exatamente isso. O corpo é uma criação divina, mas o espírito é o dominador desse corpo. É ele que dá a sua diretriz. Então, obrigado pela participação aqui para fechar aqui o nosso raciocínio, concluir as nossas ideias. Então, dessas influências pretéritas e das influências atuais. Né? Tá ali, então. E é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Pois é, né? E é aí que a questão, né, André? É a maturidade do indivíduo, a maturidade do espírito no uso dos seus melhores valores que vão fazendo com que o livre-arbítrio ofereça para eles, ofereça para nós a oportunidade de construir. Quando nossos valores são ainda imperfeitos, aí então nós buscamos muito mais as sensações